Fala galera da subida, bora para mais um Mago do Tempo pela História e hoje o assunto é pré-história. Rapidamente aqui abordando aspectos importantes que você precisa saber sobre a pré-história. O período de maior evolução humana no que diz respeito à espécie, até porque foi o mais longo, né? Durou aí milhões de anos. E tudo começa na África, né? Numa região onde hoje tem-se como o berço da humanidade. Por quê? As fontes históricas, os fósseis encontrados mais antigos do gênero Homo, ou seja, a espécie ancestral de nós, o Homo sapiens, né, do ser humano, encontra-se na África, que é tido hoje então como o berço da humanidade. E isso já foi falado num vídeo que eu fiz aqui sobre a Revolução Agrícola, né? Então, a partir de 6 milhões de anos aproximadamente, e um detalhe interessante é que as datas são aproximadas. É difícil de você bater uma data concreta, né, uma data bem fixa, como nós temos a Revolução Francesa em 1789, como nós temos a independência do Brasil em 1822, porque aí o calendário, né, o tempo já estava bem específico e as fontes históricas são muito mais diretas para se encontrar e fazer uma teoria bem datada, digamos assim. Quando eu falo de história antiga e de pré-história, os documentos, as fontes, aquilo que nós utilizamos para fazer a história fica um pouquinho mais difícil de você conseguir datas específicas. Nesse período então da pré-história é praticamente impossível. Então nós trabalhamos com datas estimadas. É verdade que o intervalo é correspondente aos fósseis e às fontes históricas que nós temos, mas data específica é muito difícil de citar. Então, trabalhando por alto, 6 milhões de anos é quando surge de fato a humanidade. Vários grupos de seres humanos foram encontrados na região da África, né? Os seus fósseis, que tem essa data, né, como os mais antigos, ainda como origem do gênero Homo, o que vai evoluir, né? E é interessante vocês entenderem que a pré-história, principalmente esse primeiro momento, essa primeira fase, que é chamado de período paleolítico, né, ou a pedra antiga, antigamente chamado de a pedra lascada, é onde vai ocorrer a maior parte da evolução da espécie humana. Os seres humanos viviam como animais, tinham uma vida nômade, andavam de um lugar para o outro, né, procurando alimentos, se escondendo de predadores, com o único objetivo de sobrevivência. Não tinha nenhuma diferença em relação aos outros animais, até que a sua evolução foi ocorrendo e graças a esse processo adaptativo e o seu processo cognitivo, né, a sua inteligência ir aumentando, nós conseguimos chegar nessa espécie maravilhosa que nós temos hoje, né, que é o Homo sapiens. Enfim, então nesse primeiro período chamado paleolítico, da primeira divisão da pré-história, o que é importante vocês saberem é que foi nesse período que o ser humano começou a manusear, descobrir e manusear o fogo, que foi extremamente importante para a mudança da sua dieta, cozinhando os alimentos, para a sua proteção, para facilitar caminhadas à noite, enfim, para vários aspectos de melhora da sua vida. Foi nesse período de evolução humana onde nós vamos sair aí, né, do Homo erectus, do Homo habilis e por aí vamos galgando na evolução também, certo? E é chamado de pedra lascada ou de pedra antiga porque é de onde remete os primeiros objetos que os seres humanos utilizaram, né, para cortar alguns alimentos, para caçar. É onde eles começam a manusear objetos, o que vai diferenciando a nossa espécie dos outros animais. A nossa inteligência já vai se mostrando por aí. A divisão da pré-história é toda feita nesse sentido, né? Aproveitando a nossa inteligência e aquilo que vai acontecendo na nossa evolução. É claro que na história as coisas não acontecem da mesma forma, no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Não quer dizer que toda a humanidade que se desenvolvia e todos os grupos nômades que começaram a se espalhar pela Terra estavam no mesmo patamar do que nós estamos citando aqui, né? Sobre a utilização de ferramentas, domínio do fogo e tudo mais. Só que nós estamos citando porque as divisões vão facilitar o nosso estudo, né? Vão facilitar as descobertas que foram feitas nesse período para que nós entendamos de uma forma geral, beleza? Então depois nós temos o período neolítico, aí já com o Homo sapiens aqui, ó, aproximadamente 100, 200 mil anos atrás, com a nossa espécie um pouco mais dominante. Nós só vamos ser totalmente dominantes hoje, a única espécie do gênero Homo, aqui por volta de 15 mil anos atrás, quando acontece também o povoamento da América, né? Já porque a América é um continente totalmente isolado hoje, né? E foi assim durante toda a história da sociedade conhecida, mas as pessoas já estavam aqui quando Cristóvão Colombo chegou. Então alguém tem que ter vindo para cá antes, né, que a América se tornasse um continente isolado. Isso aconteceu pelo Estreito de Bering, né, que eu também já citei em outro vídeo, que hoje ligaria, né, o Alasca e a Rússia,
não liga mais, mas antes, na última era glacial, era uma ponte de gelo que possibilitou o povoamento da América, né? Então, o Homo sapiens já existia, né, durante esse período aqui, aliás, era a espécie dominante, e o Homo neandertal ainda existia. Existem fósseis que remetem-se ao convívio de Homo sapiens com o Homo neandertal por volta desse período aqui, o que é extremamente interessante, né? Só que graças à nossa habilidade cognitiva, a nossa espécie acabou sobrevivendo e foi a única do gênero Homo que hoje, né, existe, né? Nós levamos as outras espécies à extinção, né? Graças a esse período adaptativo e os seus milhares de anos, né? Então aí nós temos o período neolítico, onde o ser humano vai ter, em outros aspectos, né, a habilidade de dominar um pouquinho mais as ferramentas, de manuseá-las e de trabalhá-las de melhor forma, daí o nome neolítico também, pedra nova ou pedra polida, que é o que vai dar nome a essa divisão. Temos também o domínio da espécie Homo sapiens, que vai se tornar cada vez mais populosa. E temos também a famosa Revolução Agrícola. Isso eu dediquei um vídeo extremamente só a isso, porque são várias e várias mudanças que acontecem durante esse período na vida humana após a Revolução Agrícola. Lembrando que isso não acontece em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a data de vestígios mais antigos que nós temos é na região da Mesopotâmia, a Revolução Agrícola, aí as pessoas começam a plantar, né? Então todo esse aspecto aqui remete-se à pré-história. No finalzinho dela nós temos uma divisão chamada Idade dos Metais, que é quando, o próprio nome já diz, a espécie humana começa a trabalhar ainda melhor os seus objetos, não só como ferramentas de ataque, né, de caça, como eram utilizados, mas até como objetos para poder serem utilizados na própria plantação, né, como arado e ferramentas utilizáveis no seu dia a dia, porque quando o ser humano deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, ele começa a formar a sociedade e as ferramentas que ele vai utilizando com os minérios que ele vai começando a manusear, o fundimento, né, do ferro, tudo isso vai facilitar bastante, né, a vida do ser humano, que agora começa a constituir uma sociedade. Então, essa que é a pré-história, né? Começa no Paleolítico, vai evoluindo, Neolítico e Idade dos Metais. Alguns fatos importantes são o quê? A evolução humana, a descoberta do fogo, o povoamento da América, a Revolução Agrícola, certo? E o manuseamento cada vez melhor, né, de objetos que vai trazer para nós aquela praticidade, aquela evolução que não aconteceria se não fosse a utilização desses objetos, né? Imagina você arar a terra, um grande pedaço de terra com pedaços de madeira, né? Puxar um arado sem as ferramentas de metal que nós hoje utilizamos, né? Enfim, então fica aí, essa é a nossa querida pré-história, tá? Vai subindo aí, até a próxima.